nossos corações, né? Para que possamos estar realmente conectados com o Senhor nessa noite de adoração. Vamos ler Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para si. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com o ele. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Esse é o papai a quem servimos, né? O Deus de amor, o amor dele é tão grande por cada um de nós. E esse salmo reflete isso, né? É um Senhor compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse é o nosso Pai. Nós vamos louvar agora o nosso Pai, que você possa estar sentindo realmente a presença do Senhor neste lugar e louvando de coração o santo nome. Amém. Santificado seja o Senhor, tu és santo.
conseguir cantar todas as vezes que cantar. Só quero te falar, eu amo e agora pra sempre. Eu amo e o poder amém. Eu amo e agora pra sempre. Misericórdia, a bondade do Senhor nos segue todos os dias das nossas vidas. Te amo, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, estou até me pegar e cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz ilumina minha forma, me sangra, a presença me
É o Deus do Salmo 103 que a gente viu. O Deus de amor, que nos acompanha com sua bondade, misericórdia, compaixão, paciência. E nós, como filhos, né, demos obediência e honra ao nosso Deus. Amém? Podem se sentar. Graça e paz, bom dia a todos. E em particular, nós queremos honrar, agradecer pela vida, pela existência da figura do homem. Bem, agradecer a Deus pela figura do homem, e essa figura do homem que entendeu o projeto de Deus, entendeu o projeto da necessidade que o ser humano tem, onde a própria Bíblia no Gênesis testifica de que viu que o homem estava só e fez-lhe uma companheira. E diante dessa dinâmica, desse relacionamento, Deus imprimiu um imperativo, uma ordem, dizendo o quê? Façam filhos, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra. Então, feliz dia do papai. Hein? A igreja pode dar uma salva de palmas para o papai aqui? Muito bem. O que vem ao seu coração, à sua mente, quando se fala nessa figura do pai? A gente é muito espiritual, a gente vai sempre fazer uma conexão com o Abba Pai, o celestial. Não, mas o Pai terreno. O que imagem vem ao seu coração? Que palavras poderiam definir essa pessoa, esse homem, né, que transitou no seu coração, na sua vida? Qual palavra definir? Será que você já tem uma definição do que, né, poderia definir? Pai para mim é contínuo. Né? Pai para mim é Eduardo Hirata, pode dizer. Guardião? Uau, nunca tinha pensado. Beleza. Caouro. Pai, para você. Você quer a verdade ou você quer ouvir? A verdade. Estamos num ambiente onde a verdade tem que prevalecer. Pai é sustentador. Sustentador. Ok. Então eu creio que se nós, né, perguntarmos para cada um de vocês, acho que nós iríamos ter um bom tempo, né, para poder expressar esta questão, né, do que se passa no nosso coração quando nós, né, pensamos, refletimos nessa questão da figura do pai. Para mim, particularmente, meu pai foi um Issei. Ele veio do Japão, né, e tentou, né, construir a sua vida, e construiu aqui no Brasil, mas ele foi como imigrante, né, trabalhou na lavoura e conheceu o Evangelho, né, essa denominação chamada Holiness, né, foi para o seminário aqui em Londrina, no Israel, e depois começou o seu pastoreio, o seu pastorado. Para mim, a figura, né, eu perdi meu pai já faz 1 ano e alguns meses. Uma palavra que ecoa no meu coração, né, e que sedimenta na minha alma, nas minhas emoções, superação.
ele enfrentou essa cultura, né? Ele teve que enfrentar os gigantes, né? Nesse Brasil acolhedor, que deu condições de vida, que deu uma profissão para ele como pastor. Eu conheci muito pouco da história do meu pai. Acho que os I6 aqui entendem um pouco a minha fala, né? O pessoalzinho da primeira geração, né? São pessoas de poucas palavras, amém? São de poucas palavras, mas de muitos olhares, né? Então, nós somos em 5, né? Então ele usava essa dinâmica do olhar. Todos os 5 sabiam como era a dinâmica da comunicação do meu pai, era pelo olhar. E quando ele usava, né, palavras, nossa, aí a casa cai. Aí a casa cai, porque está na tampa. Mas enfim, eu bebi dessa água. E o Giovanni, meu filho, não tem bebido dessa água. Posso ver o glória a Deus do Giovanni? Silêncio. Ele está em silêncio. Silêncio é amor de Deus. Mas enfim, nesta manhã nós queremos rapidamente conversar sobre essa questão da figura do homem segundo o coração de Deus. No que consiste o homem, né, segundo o coração de Deus? Então nós queremos nos alinhar dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala, dentro da palavra revelada e dentro da minha percepção de exegese, de leitura, né, das Escrituras. Mas vamos fazer um pequeno exercício. Então, quando se fala o homem segundo o coração de Deus, né, se você assim se depara, assim, puxa, esse realmente é um homem, né? Ele tem barbas, é isso, né? Barbas. Então, o homem segundo o coração de Deus. Aí você vê essa outra figura. Uau, esse é o Tom Cruise, né? Um homem segundo o coração. Um cara lindo, bonito, né? Uma figura, né, que representa essa questão, o homem segundo o coração de Deus. Ou talvez essa figura, quem é essa figura mesmo? Desse homem? Abraham Lincoln, que teve aquela famosa expressão: eu tenho um sonho, onde os meus filhos não vão ser conhecidos pela cor da sua pele, né, mas pelo seu quê? Seu caráter. Eu tenho um sonho. Ser homem é aquele que realmente levanta uma bandeira de propósitos, de ideais, de sonhos e imprime na família, numa nação, num país. Ser homem. E para alguns, ser homem é isso aqui. Atenção, homens trabalhando. Homem tem que trabalhar. Não é verdade? Enfim, nada é fechado. Simplesmente é um movimento que a gente está fazendo aqui, no sentido do que realmente é ser homem. E aí eu vejo, queridos, que quando se trata dessa figura, né, do homem, do pai, do profissional, eu sinto que nós precisamos de períodos em período resgatar os princípios, né, de Deus para as nossas vidas. Essa primeira figura aí, quem lembra isso aí? É um guia. Quem utilizou isso aí? O pessoal de 1980? Bolinha, utilizou muito isso. Meus irmãos, eu morei um tempo em São Paulo. Nossa, eu tinha que carregar isso em porta-mala, porta-luvas, né? Para procurar os endereços, né? Os endereços, e estava lá. Era complicado. Mas hoje, né, diante da tecnologia, graças a Deus, nós temos esse bendito chamado o quê? Google Maps. Tem um outro aplicativo em que você acessa assim, Rua Joaquim Nabuco 957, vai direto, né? E depende, se você quer um homem, né, de uma voz forte, vai falar Rua Joaquim Nabuco. Se você quer uma coisa mais adocicada, Rua
Então interage, e aí você fica de boa, né? Clicou, digitou, vai. A facilidade, né, da tecnologia que eu e você estamos desfrutando, que é uma bênção. Ou existe algum motorista que é um homem? Não, pastor, eu não uso esse negócio de tecnologia aqui, porque esse negócio de tecnologia é do diabo, do capeta, meu negócio é desse manual que é. Tem algum homem assim? Ué, bênção. Nós precisamos, né, dessa direção, nessa questão em que consiste essa figura do que é ser homem, do que é ser marido. E precisamos sim pedir para o Espírito Santo de Deus, aquele paracletos, aquele que vai nos conduzir, né, pelo caminho correto. E aí, só para pincelar, no retrato da moderna família brasileira, né, aqui só uma primeira figura, né, do IBGE, uma fonte que nos diz que entre 2000 e 2010 a gente percebe o quê? Evolução da fatia de famílias com mulheres na chefia em uma década em porcentagem. Então a gente percebe que com o decorrer, né, do tempo, das décadas, está tendo um aumento, né, onde o lar é conduzido pela figura da mulher. Acho que a proposta hoje, diante dessa estatística, é para não dizermos de que a mulher não pode, né, desempenhar um papel, né, profissional, mas simplesmente, né, ver esse retrato, né, que eu e você estamos vivendo, no sentido da configuração da família. E essa configuração, então, nos faz a pensar em algumas questões. Então, o homem segundo o coração de Deus, eu queria, né, tomar como partido esse texto de Gênesis 3:9, nos fala assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem segundo o coração de Deus, vamos dizer que ele precisa entender e responder esta pergunta que Deus fez após o casal ter errado o alvo, de ter desobedecido, de ter dado as costas para o Criador. E Deus, então, nesse contexto, Ele faz essa pergunta: onde estás? Será que é uma pergunta fácil? Difícil de responder? Será que Deus estava falando no sentido geográfico? Não. Adão, no lugar que você se encontra agora, existe agora um obstáculo. Eu não posso ter um relacionamento face a face com você. Onde você está? E é interessante quando a gente passeia nessa narrativa aqui. A mulher é que tem essa dinâmica com a serpente, sim ou não? É a Eva, a mulher, que tem essa dinâmica com a serpente, do ser tentado. E essa tentação o levou a pegar da lei, daquele fruto, comeu e deu ao seu companheiro, homem, e ele comeu.
Mas é interessante, né? Ou na minha mente, na minha interpretação, diante desse erro que foi cometido, o correto, na minha percepção, seria o quê? De Deus chamar quem? A mulher. A mulher. Deveria chamar a mulher. Mulher, onde estás tu? Mas não. Mas não. Deus chama o homem. Deus chama o marido. Deus chama o responsável. E daqui a gente entende um princípio, queridos. Eu esqueci de ver aqui. O que eu queria dizer? Né? Acho que eu não escrevi aqui. Diante dessa pergunta, né, que Deus fez, onde você está? Isso significa que Deus delegou uma autoridade específica para o marido. Deus delegou uma autoridade específica para o homem. Foi por isso que Deus chama o homem diante da responsabilidade de cuidar do jardim, né? De cuidar com certeza da sua própria companheira. É algo que ele não fez. Aí eu fico brincando, né? Onde estava Adão quando estava tendo toda aquela dinâmica, né, de diálogo, né, com o adversário? Aí eu sempre falo assim: o homem estava pescando. Talvez no contexto de hoje, cadê o homem? O homem está hoje jogando videogame. Onde está o homem? Onde está o homem? Então, a primeira questão que fica como desafio para mim, né, como homem, é que Deus delegou uma autoridade espiritual sobre você, homem. Deus delegou uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E do momento que você não exerce essa autoridade espiritual delegada, não é que você pegou essa autoridade e imprimiu em você. Eu estou aqui, queridos, né, como comunicador, né, da palavra de Deus, não é porque eu quero estar aqui. Eu entendo que é algo que Deus imprimiu em mim, apesar das minhas falhas e limitações. E dentro da instituição Rollins, eu fui enviado pela uma instância chamada diretoria da convenção. Eu não estou aqui porque eu amo essa igreja, esse nome igreja, amém? Eu amo essa comunidade. Eu não estou aqui porque sou apaixonado por essa cidade. Não. Eu estou em submissão, em primeiro lugar, a Deus, a diretoria da convenção. É algo que Deus imprimiu em você. E diante daquilo que Deus imprimiu em mim como líder espiritual, eu preciso exercitar. Eu não posso terceirizar aquilo que é da minha responsabilidade para o segundo diretor, segundo presidente. Porque eu não posso. O que cabe a mim, eu preciso exercer, porque é algo que foi delegado por Deus, pela diretoria da convenção. Eu preciso. Assim também o homem. Deus imprimiu em cada um de nós, delegou essa autoridade espiritual. A grande questão é quando você, eu, homem, não exerço essa autoridade que Deus me concedeu, você está em rebelião. Você está em rebelião. Eu estou em rebelião. Eu estou em pecado. Eu estou errando algo.
E você está dando brecha para as forças espirituais tenebrosas deste mundo, para nortear, para dar palpites na dinâmica da sua vida, do seu relacionamento, da sua família, da educação dos filhos, na questão do dinheiro, e assim vai. Nós precisamos apertar esse cinto. Quem é que tem conduzido a tua família? Quem é que tem abençoado a sua família? A figura do pai, com certeza, é um protetor, um provedor. A figura do pai também, com certeza, ele estabelece propósitos, direção para a família. E a condição que eu e você encontramos é de orfandade. E quais são esses sinais de orfandade? Esse ouvir a Deus, se tornou uma culpa. O outro sinal de orfandade é esse olhar para si, é de vergonha. Onde está você? Eu me vi nu, olhei para si, e depois você percebe que a alma está desfigurada. E aí o homem, então, ele se esconde. Isto é, ele se esconde atrás do silêncio. Esse livro chamado O Silêncio de Adão, o comentarista nos diz assim, eu peço licença para ler, fala assim: Eva tomou do fruto proibido, comeu e deu também ao seu marido. Gênesis 3:6. Mas que Adão estava o tempo todo ao lado da esposa, os autores demonstram os fortes indícios de que realmente foi o que aconteceu, porque ele não disse nada. Desde então, todo homem tem sentido uma inclinação natural para o silêncio, mesmo quando deveria falar. Essa omissão pode ser considerado o começo da falha de cada homem. Será por isso que quando as coisas ficam confusas ou apavorantes, as entranhas dos homens se contraem e eles se afastam? Estaria aí a causa básica das fugas de responsabilidades e das dificuldades de comunicação nos relacionamentos com esposas e filhos? É para pensarmos, é para refletirmos. E como é importante nós reconhecermos então a nossa orfandade. Então o homem perdeu o seu papel e função de autoridade delegada por Deus, e nós precisamos resgatar. Se assim você perdeu, se eu perdi, nós perdemos, nós precisamos resgatar essa função, esse papel, dessa autoridade espiritual que Deus concedeu a cada um de nós. Queridos, graças a Deus o Evangelho de Cristo não para por aí, amém? Nossa, senão nós estaremos perdidos, Mas o Evangelho é um Evangelho de esperança, de boas novas. Eu queria que você abrisse então Lucas 15:20 e nós comentarmos rapidamente, dessa esperança que eu e você nós temos, essa boa notícia. Lucas 15. É sobre o contexto da parábola do filho pródigo, então eu não vou ler todo esse trecho, mas vamos nos limitar
nos versículos 20 a 24, mais ou menos. Pode ser? Então, Lucas 15, 20 a 24. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel de dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Queridos, Deus nos traz nesta manhã uma palavra de fé, de esperança para mim e para você. Eu não preciso estar na condição, como esse filho bastardo que pediu a herança para o pai antes do tempo e se aventurou neste mundo e chegou ao ponto de cuidar de porcos, se alimentar com os porcos. Nós não precisamos viver essa vida distante de Deus. Esse Evangelho nos alcançou, amém? A boa nova do Evangelho, a boa notícia chegou para cada um de nós. Eu não sei qual que é a sua situação hoje, dentro da questão em que Deus delegou uma missão para cada um de vocês. O que nós temos feito diante daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade? Hoje Deus nos convida a termos essa experiência do cair em si, reconhecer que o estado que se encontra não é o estado que Deus projetou para cada um de nós. Amém? Ah, pastor, mas está difícil o relacionamento em casa, educação dos filhos, questão financeira, está tão difícil. Realmente está difícil. Mas essa dificuldade tem como origem, talvez, escolhas erradas que você fez, ou da falta de posicionamento, no sentido da administração financeira, ou da falta de comunicação do lar, em que você está literalmente como o primeiro Adão, escondido talvez atrás de um título como um profissional. Talvez você está hoje escondido através das demandas que a vida nos imprime, que é legítimo, mas na essência disso você está escondido. Mas nessa manhã, que tal você se permitir essa experiência do cair em si, isto é, reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, e não somente reconhecer, porque ter alguma coisa, não, cair em si, isto é, eu vou deixar de ser orgulhoso, eu vou reconhecer que pisei na bola com o Pai. Não basta reconhecer, eu preciso ter o quê? Atitude. Eu preciso ter atitude. E foi isso que esse filho fez. Ele caiu em si, admitiu, e ele teve atitude de ir em direção ao Pai. Quem sabe Deus está falando para cada um de nós nesta manhã, de áreas da nossa vida que precisamos de um posicionamento, amém? De se cair em si, mas ter uma atitude em direção
a cruz de Cristo, em direção ao filho, em direção à esposa, em direção às pessoas. Para assim recebermos, né, esse acolhimento desse Pai que o texto nos fala, né? Diariamente ele ficava na porta da casa, esperando, aguardando o retorno do filho. Isso é a beleza do livre-arbítrio, né? A espera do filho, da filha, que cai em si, que se arrepende, que tem uma atitude de ir de encontro aos braços do Pai. Mas esse Pai que enxerga o filho, né? O Pai não fica assim, né? O texto diz, parado esperando que o filho o abrace, mas não. O texto nos fala da ideia que o Pai foi de encontro para abraçá-lo. Hoje eu recebi um abraço do meu filho, um dos meus filhos. Foi gostoso, mas ele levou uma bronca também. Ele falou assim: Deus te abençoe, Pai. Amém. Me abençoa também, Pai. Tá certo, né? E o texto nos fala que esse pai então foi correndo em direção a este filho. Queridos, eu trabalhei, antes de entrar no seminário, eu trabalhei acho que 1 ano e meio numa chácara aqui em Matos. Primeiro eu cuidei de galinha, né? Uma granja, cara, galinha na granja, né? E nessa granja também, esse meu patrão tinha porcos, butá, isso, tinha butazão, né? Aí eu passava um dia lá, e eu quando voltava para casa com aquela roupa, nossa, os meus irmãos amavam aquele cheiro de butá. Butá pururuca é uma delícia, né? Mas aquele não é aquele cheiro, né? Então eu tinha que tirar as vestes antes de entrar em casa. Mas esse pai chega e fala: não, vai tomar banho primeiro, você está fedido. Mas não, ele o abraça e o beija. Olha o acolhimento desse pai. Esse é o nosso Pai da graça, da bondade, do acolhimento, que espera, né, o filho se posicionar, se deseja ou não voltar aos braços, a casa, a dinâmica de uma verdadeira espiritualidade, de um verdadeiro relacionamento. E nesta manhã eu creio plenamente que Deus quer revestir, né, a cada um de nós, particularmente os homens, dando uma nova roupa. Isso é uma melhor roupa, né? O texto nos fala, simbolizando que você não é mais um andarim, você pertence a uma família. A túnica antigamente era um diferencial, né? A gente percebia, né, as pessoas através da túnica. Então agora você não é um bastardo, você é um filho. E o anel é a restituição de filiação, é a renovação da sua vocação, é um selo e uma marca, né, da autoridade que esse pai estava imprimindo, né, para o seu filho. E por fim, as sandálias. Sandálias naquela época era artigo de luxo. O povo em geral andava descalço, né? Ou escravos. É somente aqueles que tinham as sandálias. E simbolizavam, né, esse retorno, né, à dignidade, a ser filho novamente. E por fim, queridos, esse retorno aos braços do Pai
essa consequência do cair em si e termos atitudes em direção a Deus e ao próximo é de celebração. Amém? O texto então, dá para entender que parece que o filho queria se justificar, pedir perdão, o pai parece que já vira as costas para o filho, deixa ele falando assim no vazio, e ele fala assim: trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Bem, você tem dificuldade com festas? Você fica contente quando o seu vizinho vendeu aquela Belina 2 e comprou uma Range Rover? Você fica contente e dá uma glória a Deus? Sim ou não, homens? Muitas vezes nós temos dificuldade com respeito à celebração. E o nosso Deus é um Deus de celebração, sim. Quando uma alma se arrepende, há uma grande festa no céu. E essa restauração que Deus deseja fazer na minha, na sua vida, ela é completa. Ela termina em celebração, em alegria. E Deus quer derramar isso, está derramando sobre a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Eu queria convidar todos os homens para virem aqui à frente, amém? Queria convidar todos os homens a virem aqui à frente. Para vocês futuros pais, para vocês futuros pais, que essa palavra também encontre refúgio, acolhimento na mente e no coração de vocês, amém? Para ser pai, precisa ser homem. Amém? E o ser homem conforme Gênesis, onde Deus imprime uma autoridade espiritual sobre vocês, uma autoridade delegada sobre vocês. Vocês precisam exercer com temor, tremor, alegria. Amém? Amém. Eu não vou dizer nada para vocês, porque aqui tem pessoas que podem ser meu pai. Eu vou ficar quietinho aqui. Esse é nosso filho adotivo. Amém, queridos? Esse pai conhece a história de cada um de vocês. Ele conhece. E que nós possamos, cada dia mais, desenvolver esse relacionamento com o nosso Abba Pai. Com essa transparência, com essa honestidade, sinceridade. Oro para que o Espírito Santo de Deus venha quebrar a cada dia os grilhões, da religiosidade, talvez, da religião. Nós temos um lar. Deus nos adotou em Cristo Jesus a cada um de nós. Que não venhamos a viver como homens órfãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas homens em que Deus imprimiu uma paternidade, uma identidade em cada um de vocês. E que isso sobrenatural possa cada vez mais ser entendido da mente e do coração de vocês. E isso venha a ser drenado como estilo de vida, com temor, tremor, com erros e acertos, mas sempre com essa consciência de que existe um lar, que existe um pai,
que me acolhe, que me aceita, que me perdoa, que me justifica, que me santifica. Ser homem tem sido um grande desafio nos dias de hoje. Amém? Pai, muito obrigado por essa celebração de adoração, de mergulharmos um pouco na Tua Palavra e particularmente sobre resgatarmos, oh Deus, essa autoridade espiritual delegada pelo Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre essa geração de homens. Abençoa em nome de Jesus Cristo, forja em cada um deles, oh Deus, essa sede, essa preocupação, essa vontade de serem intencionais, se debruçarem cada vez mais na Tua presença, em oração, no meditar da Tua palavra, Senhor. Eu creio que nós quero declarar, oh, move Espírito Santo de Deus, move Espírito Santo de Deus, esses homens, oh Deus, a saírem, se assim existir, homens, oh Deus, acomodados, apáticos, indiferentes, mas que o Espírito Santo venha aquecer a mente, o ser desses homens, Senhor, para honra e glória, para a edificação da Tua igreja. Queremos viver e desfrutar, oh Deus, um lar saudável, uma igreja forte, Senhor Pai, onde é constituído, oh Deus, pela bênção chamado matrimônio, casamento e família, Senhor Pai. Essa é a nossa oração, oh Deus, de gratidão, de reverência, de louvor, de celebração, por cada homem representado, cada família neste momento. É que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. 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 Vai
Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6.